Olá pessoal, tudo bem? Gente, ontem eu abri a minha caixinha de perguntas no Instagram e uma moça me fez uma pergunta que eu achei muito importante de compartilhar com vocês, porque talvez seja uma curiosidade de muitos que me acompanham. E também é um tema muito complexo e muito amplo para eu responder em umas poucas palavras por escrito no Instagram. Então eu tive a intuição de gravar um vídeo sobre isso e eu vou trazer aqui um pouquinho da minha experiência sobre o tema, tá? Essa moça me perguntou assim: Maria Angélica, é possível eu saber se eu estou sendo vítima de algum trabalho de magia que foi feito contra mim ou da ação de obsessores espirituais? Bom, pessoal, eu não sou a maior especialista sobre o assunto, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês a minha experiência e aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida e que pode ajudar muitos de vocês a procurar uma ajuda adequada, né? Bom, pessoal, quando nós estamos sendo vítimas de um ataque espiritual, de um trabalho de magia negra, né, uma magia negativa que foi feita contra a nossa pessoa, tudo aquilo é feito de forma que a gente não perceba facilmente a ocorrência daquela situação, né? Então, mesmo que você seja um médium, sensitivo, não vai ser uma coisa assim natural de você perceber, eu estou sofrendo ataque espiritual, eu estou sendo vítima de magia, né? A não ser que você seja um médium muito experiente, que já trabalhe com magia há muitos anos, de repente você frequenta algum terreiro, tá? Mas fora essas situações, os sinais eles são inicialmente sutis e eles vão aumentando gradativamente à medida que o tempo vai passando. Então, é baseado nesses sinais que a gente observa que tem alguma coisa de errado acontecendo. E isso vai ser o pontapé para que a gente procure uma ajuda adequada, tá? Então, sempre que há presenças desarmônicas em torno de nós, que estão ali para nos prejudicar, aquilo tudo age de forma a tapar a nossa visão. É como se houvesse um véu na nossa frente. Então, a gente não sente que aquilo está acontecendo, a gente não observa os primeiros sinais. Eventualmente pode acontecer de pessoas chegarem até nós e dizer: olha, eu percebi que você está sendo vítima de magia. E a gente fala: não, você está louco, eu não estou sendo. Não estou sentindo que algo está acontecendo, tá? Então tudo é feito para que a gente realmente não sinta nada. Mas com o passar dos dias, das semanas, dos meses, enfim, vários sinais eles vão se intensificando. E aí nós temos indícios, né, de que alguma coisa não tá legal. E aí sim é importante a gente ficar atento a esses sinais. Bom, uma das coisas que a gente mais pode observar nesses casos é uma redução dos ganhos financeiros. Se você é um profissional autônomo, por exemplo, se você costuma ter bastante cliente, de repente você observa que a sua clientela está sumindo sem nenhuma razão. Por mais que você ofereça um bom trabalho, por mais que aqueles clientes sejam fiéis, as pessoas começam a sumir, né, do teu negócio, do teu serviço. Se você é um profissional que trabalha fixo numa empresa, não como autônomo, você começa a observar problemas na empresa em que você trabalha, atritos, de repente até mesmo uma demissão, tá? Mas um dos pontos que a gente precisa observar é essa questão financeira profissional, que começa a não fluir bem. A outra questão que a gente observa é que se você tem um companheiro ou uma companheira, começa a haver muitos atritos no seu lar, ou mesmo em família, muitas discussões, brigas sem sentido, coisas que de repente não aconteciam antes, começam a ocorrer com mais frequência. E se você tem, né, um relacionamento, você começa a perder a libido, você começa a perder o interesse pela pessoa que está do seu lado.
A gente começa a se sentir muito cansado, sem energia para fazer coisas que rotineiramente nós fazíamos. E é um cansaço sem explicação. Porque de repente nem foi um dia, uma semana que você trabalhou muito, que você se desgastou muito fisicamente, mas o cansaço está além da conta, tá? Então a gente citou a questão financeira profissional, falamos sobre a questão familiar, questão afetiva nos relacionamentos. Também podem acontecer às vezes brigas graves, separações sem sentido, tá? Outra coisa que a gente observa é o comportamento de crianças e animais domésticos dentro de casa. Eles são muito sensíveis a essas energias. Então, tanto os animaizinhos quanto as crianças, alguns podem se tornar mais prostrados, mais tristonhos, outros podem ficar mais agressivos, mais agitados, mas é comum a gente observar essas alterações de comportamento neles. Também podem começar a adoecer sem sentido. Toda hora um problema de saúde, né? Alguma coisa que não é esperado, não é algo que eles já tinham. Outra coisa que a gente observa também são acidentes frequentes, desde acidentes pequenos até acidentes maiores. Então, objetos quebrando dentro de casa, a gente sofre pequenos acidentes toda hora, às vezes a gente se machuca, cai, bate um carro, tá? Os eletrodomésticos em casa começam a queimar, as lâmpadas começam a queimar, então a gente começa a ver as coisas estragando mais frequentemente e os acidentes, os imprevistos começam a acontecer também mais rotineiramente. Ah, então quer dizer que eu bati o carro, quer dizer que eu tô obsediado, eu tô com um trabalho de magia. Não, gente, não é isso, tá? Eu tô falando aqui de um somatório de fatos que a gente tem que parar e observar, tá bom? A outra coisa que a gente observa muitas vezes são sonhos, principalmente para as pessoas mais sensitivas. Então, muita gente relata sonhos de perseguição, sonhos de morte, sonhos de traição, tá? Então, isso também pode acontecer como um aviso da tua alma de que, olha, isso não tá legal, procure uma ajuda espiritual, porque pode ter alguma coisa de errado acontecendo, tá? Com o passar do tempo, também a pessoa que é vítima disso também pode começar a apresentar problemas de saúde mais graves, eventualmente começam com coisas mais simples e isso vai evoluindo, né? Então eu já vi casos de pessoas que desenvolveram câncer por causa de trabalhos de magia. Já vi casos de pessoas que quase morreram por causa de feitiços, tá? E, gente, a questão da magia, do feitiço, né? Muita gente pensa assim, ah, todo tipo de magia ela é negativa. Não. Nós fazemos magia o tempo inteiro, né? Quando a gente faz um banho de ervas, é uma magia. Quando a gente acende uma vela para o nosso anjo de guarda, é uma magia. O que muda é a intenção que a gente coloca ali. O que muda é o que a gente pretende com aquilo. Então, quando algo é feito para prejudicar alguém, aí sim nós estamos falando de uma magia negra, né? Que nós chamamos uma magia negativa, tá? Mas isso não quer dizer que todo mundo que lida com magia é gente negativa. De jeito nenhum, tá bom? Bom, Maria Angélica, eu tô tendo todos esses indícios, eu tô suspeitando que eu estou sofrendo um ataque espiritual, um trabalho de magia, né? Por que isso está acontecendo? O que será que eu fiz para merecer isso? Gente, essa questão do merecimento não dá para entrar nesse âmbito de forma geral, porque isso é muito individual de cada um, né? Tem pessoas que têm um merecimento nessa vida, tem pessoas que trazem essa lembrança de vidas passadas, porque de repente em vidas passadas prejudicou outras pessoas por meio da magia e hoje ela tem um campo para sofrer isso, né? Algumas pessoas elas são muito visadas também, de repente porque fazem trabalhos de bem, né? Porque ajudam outras pessoas e aí acabam também sofrendo esse tipo de ataque. Então não pense, eu sou uma pessoa muito ruim, por isso que eu estou sofrendo um trabalho de magia, uma obsessão espiritual. Não.
tá? Existem várias razões para isso acontecer. E muitas delas nem são necessariamente desta vida, tá? Agora, se você está com a suspeita de que algo está acontecendo, é importante que você procure uma ajuda de uma pessoa séria, uma pessoa boa, que atue com isso e que saiba lidar com esse tipo de situação, né? Eu não sou uma pessoa que lida com isso, apesar de entender um pouco, de saber algumas coisas que as pessoas fazem para desfazer. Eu não trabalho com esse tipo de coisa, né? De desfazer magias de jeito nenhum, tá? E eu recomendo o quê? Que você procure um centro espírita, um terreiro de umbanda, de candomblé. Ah, Maria Angélica, mas a umbanda e o candomblé, eles não fazem mal? Gente, quem faz mal é o ser humano, não é a religião. Não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, não é o candomblé, não é a umbanda, tá? Quem faz o mal é o ser humano. Então, eu já vi muitas pessoas fazendo mal e estando dentro da igreja, rezando. E também já vi muitas pessoas que fazem o bem e que muita gente nem imagina que elas estão ali só fazendo o bem mesmo, tá? Então procure uma pessoa séria que saiba lidar com isso. Procure uma pessoa que tenha uma indicação séria para poder te ajudar. Porque daí você vai se consultar com essa pessoa ou com esse centro de umbanda ou centro espírita e eles vão fazer tomar as providências necessárias, tá? Para desfazer esse trabalho de magia. Agora, enquanto você não consegue procurar um centro espírita, uma igreja, um terreiro de umbanda, o que você pode fazer? Existem muitas formas de você começar a ir se ajudando. Então, a primeira coisa é tentar lutar contra aquela sensação negativa que está tentando te possuir, por mais difícil que seja. Então, se você não está com vontade de sair de casa, se você não está com vontade de levantar da cama, se force a sair. Se force a sair de casa e olhar as coisas boas que você tem na sua vida. Se force a agradecer por tudo de bom que você tem. Porque a gente entra num círculo vicioso, né? Então, se você não está bem, você se afunda, você atrai mais obsessores em cima de você. E às vezes até nem era uma coisa tão grave, mas se tornou grave devido ao seu estado de espírito. Então, levanta da cama, sai de casa, vai agradecer, vai fazer uma oração, não importa qual oração, desde que essa oração seja feita de coração, com boas intenções, ela já está agregando energias positivas no seu campo áurico, tá? Tome um banho de ervas, eu já indiquei vários banhos de ervas ali no meu canal do Instagram, para isso, banhos de limpeza. Faça uma limpeza energética na sua casa, que também vai ajudar bastante a tirar o peso energético do ambiente, tá bom? Então, adote os seus recursos necessários para que você também comece a se ajudar. Não deposite somente em outras pessoas a responsabilidade por aquela situação. Porque um pai de santo, um centro espírita, um padre, eles podem te ajudar? Pode, com certeza. Mas se você não fizer a sua parte, ninguém vai conseguir te ajudar. Isso Jesus já fazia e já dizia também. Quantas pessoas Jesus curou? Quantas obsessões que Jesus curou? E assim que as pessoas saíram dali, elas voltaram a adoecer. Elas voltaram a ser vítimas daquele quadro obsessivo. Então Jesus dizia às pessoas que ele curava: vá e não peque mais. Então, o que ele queria dizer com isso? Vá e não peque mais. Vá e trabalhe a sua reforma íntima, trabalhe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Será que você também não está alimentando muitos sentimentos negativos contra o próximo ou contra você mesmo? Será que você não está muito reclamão sobre a vida? Né? Então, se a gente está muito negativo, a gente também vai atrair coisas negativas. Então, quando a gente busca a cura da nossa alma, é um conjunto, né? A gente precisa sim de uma ajuda espiritual, é claro, mas a principal ajuda vem de dentro, do nosso
livre-arbítrio, da nossa reforma íntima, de buscar o melhor, de fazer o melhor, de fazer o bem para as pessoas. Se você não puder fazer o bem, não faça o mal. Não reclame, não prejudique ninguém. Tá? Não tenha cobiça pelo que é do outro e busque aquilo que é seu. Porque quando você vibra na luz, quando você agradece pelo que tem e quando você busca só aquilo que é seu, o universo te responde da mesma maneira, trazendo aquilo que é melhor para você. Tá bom? Então, vamos ficar atentos a esses sinais, né, da espiritualidade, os sinais da sua alma, os sinais do universo. Se você estiver sentindo que algo de estranho está acontecendo, procure ajuda sim, mas veja dentro de você também o que pode ser melhorado. Tá certo, pessoal? Espero de coração ter ajudado vocês, ter contribuído um pouco para o conhecimento de vocês também. E nos vemos depois, então, nos próximos vídeos. Um grande beijo no coração de vocês e até breve.